Fui assistir a Longa Marcha, Caminhe ou Morra, e fiquei muito surpreso como eu gostei desse filme e como vi algumas pessoas que não gostaram desse filme, né? Eu achei um filme muito divisivo. Ao sair da minha sessão eu tava encantado por esse filme, porém vi um casal conversando entre si, onde a menina virava e falava: nossa, esse é o pior filme que eu já vi na minha vida, que filme horroroso, odiei esse filme. E acho que talvez essa divisão seja um pouco injusta, mas acho que esse é um filme que ele diz muito sobre as expectativas que a gente tem ao ir assistir uma obra no cinema. Porque veja bem, qual que é a história de A Longa Marcha? A Longa Marcha conta a história de um futuro distópico, onde os Estados Unidos passou por uma mega guerra, né? Teve todo um problema gigantesco lá, que eles nunca explicam qual é. E com isso o Estado tá muito pobre, eles estão passando por uma série de problemas, né? Eles mostram o tempo todo, tudo que eles mostram nos Estados Unidos é um país destruído ao longo do filme. E aí, eles colocam 50 jovens pra caminhar. E esses 50 jovens, eles precisam andar num ritmo de 5 km por hora. E quem diminui o passo, ele toma uma advertência, né? Então, se ele continuar parado, ele toma outra advertência. E na terceira advertência, você é morto. O último jovem que terminar de andar essa caminhada, essa longa marcha, ele ganha muito dinheiro, uma fortuna, tudo mais. E aí, esse programa é transmitido pros Estados Unidos. E escolheram justamente o diretor de Jogos Vorazes pra fazer a direção desse filme. Então, a gente clica com os botõezinhos na nossa cabeça e a gente fala assim: ah, então esse filme deve ser uma coisa meio Jogos Vorazes, meio Maze Runner, meio... como é que é o nome do intransigente lá? Insurgente, divergente, detergente. É o tipo de filme que a gente já viu 1000 vezes, quando ele não é. Ele é um filme muito mais intimista, ele é um filme muito mais sobre relações humanas, sobre camaradagem, sobre companheirismo, sobre os seus personagens, do que sobre jovens tentando derrubar o sistema e tudo mais. E acho que isso talvez incomode algumas pessoas. A gente tá num modo tão automático de conceber como alguns filmes são, né, de entender como é que uns filmes são e de consumir esses filmes. A gente já espera tanto algumas coisas de certos filmes que quando ele não preenche essas lacunas que a gente tem na nossa cabeça, às vezes a gente se frustra, tipo, mas eles não derrubaram o sistema, mas eles não brigaram, mas não teve uma revolução, mas não teve não sei o quê. E quando a gente tenta contar uma história que tem foco em outra coisa, parece uma experiência ruim. Quando, pelo contrário, eu acho que a abordagem desse filme, pra mim, foi uma das abordagens mais divertidas, uma das melhores abordagens de uma obra do Stephen King dos últimos anos, e acho que é uma das melhores adaptações de obras do Stephen King que eu vi em muito tempo. E colocaria no topo da minha lista de adaptações do Stephen King tranquilamente. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, sou jornalista e apresentador. Esse é meu canal de cortes, mas esse também é um canal onde eu falo um pouquinho sobre filmes, cultura, livros, quadrinhos e tudo mais. Então, se você quiser me ver falando de alguma coisa, comenta aí, o que você quer ver, o que você quer que eu comente, fale, manda mensagem aqui, que vai ser muito legal de conversar com vocês sobre isso. E vamos falar sobre... Curtem, compartilhem, se inscrevam. É isso, né? Vambora. Bom, A Longa Marcha, eu acho que ele começa por um desafio, porque assim, ele não é um filme muito grandioso. Ele é um filme que ele é muito focado na relação entre os jovens. Então você tem o Ray, né? Você tem o Pete, e você tem, que é uma Grace, né? E você tem alguns outros personagens que transitam entre o núcleo deles e a relação deles entre si, né? Esse filme ele é uma grande analogia, né? Uma grande metáfora às convocações que rolaram pro Vietnã na década de 60, 70. É um contexto político ali que o Stephen King quis explorar. E ele fala muito sobre isso, né? Sobre o jovem que tá revoltado por ele ter sido convocado, sobre o jovem que ele já tá desesperançoso, tem o jovem idealista, e sobre a relação desses personagens. E esse é um filme muito mais focado no drama, na interpretação de cada um desses personagens do que qualquer outra coisa. Então o tempo todo é esse debate de ideias. Como é que é a ideia de um sobre o outro? Como ao longo da caminhada os ideais deles vão se corrompendo, a esperança vai desaparecendo, o otimismo vai desaparecendo, até certa prepotência e arrogância que alguns personagens têm, né? O personagem principal ele começa de um jeito e ele vai sendo destruído ao longo da caminhada dele, sobre como o otimismo de alguns personagens desaparece, as brincadeiras, os tons, tudo é cheio dessas pequenas interações, e essas mudanças desses personagens é tudo feito de uma maneira tão esplendorosa que você vai ter um apego por cada um dos personagens, que cada morte, pelo menos no núcleo principal, ela era sentida. E o diretor ele escolheu uma opção muito boa de filmar esse filme, porque como é um filme de uma caminhada, ele não pode usar uma câmera muito parada, senão o personagem vai ter que dar sempre assim. Então a câmera tá sempre em movimento, ela tá num carrinho, ela tá
atrás dos personagens, ela tá indo de encontro pros personagens, e ele tem um jeito de, às vezes, colocar a câmera no meio dos ombros dos personagens, então você se sente caminhando com eles, e ele consegue gerar um senso geográfico muito legal de você entender como tá aquele arredor de pessoas, porque coisas com personagens vão acontecendo. Então, um personagem torceu o pé ali. Então você vai acompanhando o que vai acontecendo com esse personagem, torce o pé e ele vai ficando pra trás. E eu achei muito legal como tem esse movimento, né? Porque quando você vai andando e alguém vai ficando pra trás, você faz meio que isso. E isso se torna um movimento constante do filme. E toda vez que a câmera faz isso, já te dá um desconforto de puta, vai dar merda, assim. Então, é muito legal como um truque de câmera, ele faz você ter um sentimento, porque você sabe que ao personagem ficar, a câmera virar, puta, vai dar uma bosta, né? E, cara, é muito legal isso, assim. Eu acho que a fotografia desse filme é muito boa também, né? O uso de algumas cores, de alguns takes, porque é um Estados Unidos que tá arregaçado. Só que ele é muito sutil em mostrar isso. Ele é muito no detalhezinho. Então você vê, tipo, a estrada tá abandonada, os carros estão destruídos na beira da estrada, as casas estão destruídas, as pessoas estão muito pobres, a cidade não é uma cidade rica. Então você tá o tempo todo vendo, tipo, coisas que vão te dando a entender o que aconteceu com aquele mundo. O personagem do Mark Hamill nesse filme me surpreendeu demais. Eu em determinado momento pensei que era o Brian Cox. Quando eu descobri que era o Mark Hamill, eu fiquei, cara, o Mark Hamill? Né? Pô, como é gostoso ver o Mark Hamill interpretando, fazendo coisas no cinema. Eu sou muito fã dele. Acho ele, um cara divertidíssimo, assim. Você vê que ele tá se divertindo muito nesse papel. Que ele faz o Major, é um escroto, né? E é muito legal ver quanto ele dá camada nessa babaquice dele, com esse personagem que é bem estereótipo. Só que ele é tão clichê que você vai pegando ódio por ele e você vai sacando que ele é clichê, né? Então o inferno tá acontecendo e ele tá lançando uma frase de efeito pro jovem. Você fica, filha da puta, lançando essa frase de efeito. E é tão diferente da realidade que eles estão vivendo que te vai gerando uma revolta junto com aqueles personagens. E é muito bom ver, porque esse é um filme que ele não é um embate do indivíduo versus o Estado, não é um debate de uma revolução, não é um debate a Katniss tentando derrubar o 13º distrito e vai lutar, mas blá, 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 blá. Não, assim, é uma batalha pela nossa moral, pela nossa ética, pela nossa alma. Esse filme é um filme que ele fala sobre batalha pelo que há de decente em nós, sobre como, no pior dos contextos, no pior dos momentos, ainda existem relações pelas quais valem a gente brigar, sobre como a gente se relaciona no pior momento nosso. E esse me lembra... Eu sou muito fã de Forrest Gump, né? Apesar do Felipe Leão odiar esse filme, né? Porque... é um filme imperialista, meu Deus. Eu acho um filme muito doce, Forrest Gump, né? E esse me lembra um momento muito bom do Forrest Gump, que é a relação do Bubba Gump, né? Do Bubba com o Gump. Que é esses dois personagens, que eles são jovens, eles se encontram no Vietnã e no meio da guerra, eles criam uma amizade, e com o mundo inteiro acabando ao redor deles, eles ainda precisam manter o otimismo, manter seus laços, manter a esperança. E acho que esse é um filme como se fosse essa relação por 2 horas, né? Sobre 2 jovens, no pior contexto possível, vendo um ao outro sendo desafiado moralmente, espiritualmente, mesmo assim, apoia o outro, um incentiva o outro, como um até mesmo não acredita que o outro é amigo e briga e volta. E sim, é muito legal isso, que é uma história sobre camaradagem, sobre companheirismo, sobre esperança. E num mundo tão cínico como o nosso, num mundo tão niilista quanto o nosso, num mundo onde a gente espera o pior, onde a gente torce pelo pior, onde a gente acha que tudo vai ser sempre ruim, onde a gente não tem mais essa esperança em pessoas. Ter um filme onde a história é sobre a esperança em pessoas, né, é muito legal. Alguma coisa que vai incomodar algumas pessoas é que o final pode ser frustrante para alguns, né? Algumas pessoas podem achar que o final está em aberto, né? Eles podem achar que, o que quer dizer a conclusão do final? Não quer dizer nada. E não, eu entendo o final, entendo que talvez revolte algumas pessoas. O final, ele termina o filme. Pra quem achar que o final é aberto, não é. Ele dá uma conclusão. Só que ele tem uma cena que ele é altamente interpretativa. Então existe uma ação final, que encerra a história, e aí tem uma segunda ação, que você pode olhar e falar assim, tá, na minha concepção aconteceu uma coisa, eu conversei com outras pessoas que aconteceu outra coisa, tanto que quando eu disse a minha visão, as pessoas ficaram até em choque, falaram, você tem um ponto, né? Eu falei, é uma interpretação. E acho que esse filme, ele é um filme sobre isso, assim, acho que a gente tá tão preguiçoso de ficar vendo o filme da Marvel, tão preguiçoso de ficar vendo esse filme bosta que a Netflix lança, Electric State, Red Alert, esse filme que não tem história nenhuma pra contar, que não tem profundidade nenhuma, que é tão raso quanto o Pires,
pra contar a história que eles estão contando, ver um filme que ele tá tentando contar sobre relações humanas, sobre seus personagens, que ele tá tentando passar uma mensagem mais profunda e que ele se esforça, é muito gostoso, né? Eu me senti uma das melhores adaptações de Stephen King que eu vi há muito tempo, né? E eu gosto muito de Stephen King, e eu gosto muito do mundinho do Stephen King, e acho que essa relação de personagens do Stephen King, eu acho que essa relação da dinâmica, da lógica, né? O Stephen King tem sempre essa coisa, qual que é a lógica que rege aquela trama, né? Então, tem o Iluminado, então você entende mais ou menos como é que funciona o Overlook Hotel. Tem o Cemitério Maldito, então você entende como é que funciona o cemitério e como isso afeta os personagens no quais estão ali inseridos. Então, de todos os filmes de Stephen King, você sempre vai ver que tem essa relação, né? Como essa lógica, esse jogo de elementos afeta essas pessoas. E eu lembro de ler, assim, bons livros do Stephen King, como A Dança da Morte, It, A Coisa, o próprio Under the Dome, né, o Sobre o Domo, e terminar esse livro e ficar, caraca, fiquei órfão, né, queria continuar lendo, queria mais essa história, queria mais esses personagens, queria mais essa trama, queria mais disso daqui e não tive. E fiquei órfão, né, dessas relações, elas são tão legal de ver esses personagens nesse contexto que você fica triste quando acaba, né. E eu fiquei assim ao ver esse filme, eu virei uma série, eu virei mais desses personagens, assim. Parece que eu perdi amigos quando esse filme terminou. E cada personagem que ia embora, eu falei assim, puta, perdemos um cara que fazia isso. Puta, perdemos um cara que fazia aquilo. E como isso, é muito legal. Esse filme eu realmente gostei bastante dele. Assim, eu entendo quem não vai gostar, ele não é um filme de correria, ação, tiroteio, piadinha da Marvel, mas às vezes é um filme diferente e filmes diferentes fazem bem pra gente, assim. Acho que é legal. É o tipo de história que ela não é também tão inovativa assim, mas acho que é um filme que seria muito, muito tranquilamente feito nos anos 80, assim. Nossa, daria muito pra ter sido feito nos anos 80. Eu não sei como até não foi, tá? Porque ele tem um climaço de filme dos anos 80, tá? Mas esse filme me lembra... eu vou falar o que esse filme me lembra. Conta Comigo. Ele tem um clima... Aqui também é do Stephen King, tá? Ele tem um climaço de Conta Comigo, esse filme daí. Nossa, um climaço. E acho que talvez não seja a história que as pessoas queiram ver hoje, assim. Acho que talvez as pessoas queiram ver Pra Todos os Rapazes que Eu Já Amei, Emily em Paris... Talvez seja isso um pouco do que as pessoas queriam ver hoje em dia, né? Que é um pouco triste, assim. Mas sei lá, pra mim, né? A Longa Marcha, Caminhe ou Morra. É um filme 9 de 10. Mas comenta pra mim, eu quero saber. Se você não gostou desse filme, por que você não gostou? Deixa os comentários aí, é nóis. Valeu.